Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, 14 e 15. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe seja assistido o direito da árvore da vida e entre na cidade santa pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e que pratica a mentira. Prezado amigo, palavra do Senhor Jesus, muito interessante, muito importante. Jesus, ele começa primeiro alertando o povo, dizendo: olha, eu venho sem demora, eu vou chegar em breve, disse o Senhor, eu venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Seja obediente à palavra do Senhor, porque bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somente o sangue de Jesus Cristo é que purifica de todo pecado. Mas note no versículo 15, que ele declara aqui algumas classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus, não entrarão na cidade santa, que ficarão de fora, diz a palavra do Senhor, vai ficar de fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Prezado amigo, a Bíblia aqui no versículo 15 começa com algo assim curioso. Ele diz: fora ficam os cães. Será os animais? Nós sabemos com clareza e pela Bíblia Sagrada que os animais são animais irracionais e eles não herdarão mesmo o reino de Deus. Por isso Jesus não está se referindo aqui aos animais. Ele está se referindo aqui, prezado amigo, pessoas, homens, mulheres, que têm atitude de animais, que têm atitudes de animais irracionais. Ele está declarando: fora ficam os cães. Então, cães aqui são pessoas contaminadas, diz a palavra do Senhor. Se olharmos por esse ângulo, por um ângulo desta palavra, nós vamos ver que são pessoas que estão contaminadas e que elas mesmas se contaminam com os animais. Porque diz a palavra de Deus em Levítico, é o capítulo 18, versículo 23, não te deitarás com animais para se contaminares com ele, nem você, homem, nem a mulher, se porá diante dos animais para ter sexo com eles. Contaminação com os animais, se comparando e se contaminando, tendo então atitudes irracionais com os animais. E a palavra de Deus então, também no Êxodo capítulo 22, a palavra do Senhor nos declara um texto interessante: quem tiver coito com os animais será morto. Olha o juízo de Deus para essas pessoas. Quem cometer sexo com os animais será morto, diz a palavra do Senhor. É o juízo de Deus para essa classe de pessoas. Fora ficam os cães. Mas olhando também, prezado amigo, por outra linha, o nosso raciocínio, olhe também para outra linha. Jesus estava se referindo não somente a esse tipo de pessoas irracionais, mas também, olhando para o lado espiritual, Jesus estava afirmando com clareza que cães aqui são pessoas, são líderes religiosos, que são líderes gulosos, são líderes que com atitudes irracionais assaltam, tomam e fraudulentamente as famílias, exigem
um percentual além do permitido pela palavra do Senhor. São pessoas, líderes gulosos e irracionais, que não obedecem à palavra do Senhor, que cometem torpezas e pecados em nome da religião, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, e estão cometendo então atitude de animais. Olha o que a palavra de Deus então declara: fora fica os cães. São esse tipo de pessoas que comete pecados irracionais, como se fossem animais, não tem escrúpulo, não tem então amor pelo próximo, não olham com amor sincero para as famílias, mas então assaltam e roubam as pessoas. Por isso leva o nome de cães. Por isso aqui a palavra de Deus também diz que fora ficarão esse tipo de gente. Eis que venho sem demora, disse o Senhor, mas fora também ficarão os feiticeiros. Fora ficarão os feiticeiros. Prezados amigos, se você é um deles, lembre-se que Jesus abomina, que Jesus não gosta, que é detestável pela palavra do Senhor. Feiticeiro não é somente aquele que faz a feitiçaria, mas tem uma linha muito grande, é uma palavra-chave, uma palavra mestre. E aqui, quando a Bíblia fala de feiticeiros, está falando nos necromantes, está falando nos candomblés, está falando nos magos, nos encantadores, está falando também nos adivinhos, está falando nos espíritas, toda classe e categoria dos espíritas que agem, que não é o Espírito de Deus que está agindo. Por isso a palavra de Deus diz que fora ficarão os feiticeiros, porque não tem o Espírito de Deus, não é o Senhor Deus que está agindo. Prezados, mas olhando também pelo outro ângulo, há pessoas que não é feiticeiro, tem pessoas que não é espírita, mas estão cometendo atos semelhantes aos espíritas, semelhante aos feiticeiros. A palavra de Deus então diz que a rebeldia é como o ato de feitiçaria. Se você é rebelde à palavra do Senhor, se você não obedece às sagradas escrituras e não crê no nome de Jesus Cristo, você está sendo incluído como feiticeiro. Por isso, prezados irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, a palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E Moisés, escrevendo também em Êxodo 22, 18, ele disse: olha, aos feiticeiros não deixa viver. Isso Moisés estava declarando o juízo de Deus nos nossos dias. O juízo de Deus não é que temos que estar contra os feiticeiros ou matar eles, não, de maneira nenhuma. De hipótese alguma, esse juízo é de Deus, é o Senhor. Fora ficarão os feiticeiros, não terão a vida eterna, e se não terão vida eterna, então morrerão. Aí está o juízo de Deus, não terão a vida eterna, ficarão de fora os feiticeiros. Prezados amigos, o juízo de Deus está às portas. Eis que eu venho sem demora. Há tempo de você arrepender-se dos seus pecados. Fora também ficarão os impuros, que cometem as impurezas que contaminam a tua alma e que faz divisão entre você e Deus. O pecado cria divisão entre o homem e Deus. Mas fora também ficarão os assassinos. Assassinos aqui, aqueles que matam, é aqueles que matam literalmente uma pessoa, que puxa sua arma, seja ela qual for, e comete o crime e matam alguém, são assassinos.
mas também a Bíblia é espiritual. A Bíblia aqui está referindo também que há tantos líderes religiosos e de comunidades que matam as pessoas com a sua palavra, com a sua atitude, que tira o ânimo, tira a coragem de alguém, destrilha alguém de servir o nome do Senhor. São pessoas assassinas que estão matando espiritualmente alguém. Fora ficarão os assassinos. Fora também ficarão os idólatras. A idolatria é pecado. Fora ficarão os idólatras. O apóstolo Paulo, escrevendo então em Atos 17:16, ele diz que ele chegou na cidade de Atena e ficou revoltado por tanta idolatria que existia naquela cidade, por tantos deuses estranhos pendurados aonde ele andava, e templo feito aos deuses estranhos, aos deuses desta terra. Então ele ficou revoltado e começou a pregar o reino de Deus, a palavra do Senhor. Os idólatras. Por isso, meus prezados irmãos e amigos, você não seja idólatra, não tenha idolatria, não tenha ídolos, tenha somente Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Senhor que pode salvar, o único Senhor que te leva à vida eterna, o único Jesus Cristo que deu a vida por você. Aceite Ele como Salvador da sua alma, arrependa-se dos seus pecados, abandone a feitiçaria, abandone o pecado irracional que você está praticando, abandone a impureza e aceite Jesus Cristo como Salvador. Mas diz a palavra do Senhor, encerrando o versículo 15, que vai ficar de fora também os mentirosos e aqueles que amam praticar a mentira. Fale a verdade, cada um com seu companheiro, com seu próximo, com a sua família, porque vai ficar de fora. E encerramos aqui com o versículo 12, dizendo: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que você praticou, você vai receber do Senhor, o que você fez. Bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Aceite Jesus Cristo como Salvador, para que seja lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aceite Jesus, o único que pode salvar e resgatar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus é o meu pedido. Amém.